Bem, minha irmã Elane, do perfil Meu Cabelo Tonhonhon, me colocou aqui, né? Porque eu fiz um vídeo sobre ordenação feminina. E ela colocou: estou pensando em ir para uma IPB, no caso aqui, uma IPI, no caso, que é presbiteriana, independente. Descobri que lá tem pastora. Fiquei receosa, mas é a única reformada de meu bairro, no meu bairro. Difícil demais encontrar igreja 100% bíblica. Isso é bastante complicado, meu irmão, eu entendo. De uma maneira geral, vamos entender aqui, ó. Entenda. Não existem igrejas que são 100%, não é, fiéis. Mas o mínimo que temos que procurar em uma comunidade cristã é a coerência, não é? Então, eu digo, essa igreja tem uma doutrina fiel e uma aplicação fiel da mesma. Se alguém, só para a irmã e outros irmãos entenderem também, imagine que alguém vem para uma igreja reformada, reformada de verdade, né? Essa igreja presbiteriana independente, ela carrega o nome de reformada porque é presbiteriana, mas só o fato, né, de não somente essa, mas outras aceitarem a ordenação feminina, para mim, sinceramente falando, não é? E eu não falo que é simplesmente uma opinião pessoal, mas isso rompe com a tradição reformada, então é estranho. Mas imagine que você vai para uma igreja reformada e você se impressiona com a doutrina dela, não é? Não é o caso daí, porque se tem ordenação feminina, já rompeu com a tradição, com a doutrina, mas a pessoa vai para a igreja, tal, uma igreja reformada mesmo, tem uma doutrina fiel, a pregação é fiel, então não há nada contrário às confissões nesse sentido, em termos de doutrina. Mas você vai perceber que há problemas, há irmãos que estão tendo dificuldades, estão de repente pecando, estão vacilando, acontecem coisas estranhas e de repente você pode pensar assim: poxa, mas não é uma igreja reformada? É, mas uma igreja reformada não é uma igreja perfeita, não é? O diferencial é a postura da liderança, a postura dos presbíteros da igreja com relação ao que está acontecendo. Os presbíteros estão permitindo, aceitando como normal a falha de alguém, o pecado de alguém. Os presbíteros têm permitido com que doutrinas erradas, heresias, sejam pregadas e eles não fazem nada. Porque se esse é o caso, não é? Então a igreja é infiel. Não tem nem como defender uma comunidade assim. Mas se apesar dos seus problemas, a pregação fiel, que confronta o pecado e o mal nesse sentido, não é? Então, estamos vendo ali uma igreja fiel, lutando para manter a sua fidelidade, apesar das dificuldades que ela enfrenta. Isso é bem diferente, então. Então, realmente, nós temos que avaliar assim, porque se nós vamos julgar uma comunidade por suas falhas, então não vou para a igreja nenhuma. Não é? Então, não é assim que funciona. Nós somos mais um pecador, não é? Como eles, não é? Ou seja, somos todos pecadores, não é? E estamos ali para nos ajudar nesse sentido. Eu realmente fico com o coração pesado, mas se não há uma outra opção, pelo menos temporariamente, vá frequentando essa comunidade. No fim, a irmã precisa ser pastoreada. A minha preocupação é chegar nessa comunidade e você não ter realmente o mínimo, não é? Se a igreja tem uma pastora, ela não tem um pastor. Então isso é estranho. Mas dentro da limitação, Deus sabe todas as coisas, é o que tem aparecido, não é, nesse contexto de melhor, não é, de melhor para a irmã. Então, mesmo com o coração pesado, sabe, assim, mal, mas eu prefiro que a irmã seja pastoreada. Mas eu digo, né, e repito pelo que a irmã tem aprendido aqui no canal, continue aprendendo, não é, mas não aceite o erro, tá? Não aceite o erro. Espere em Deus, ore a esse respeito para que, de repente, algum outro trabalho comece aí, de uma igreja fiel. Não é? Também, muita coisa pode acontecer na vida da pessoa, Deus é que nos dirige, de acordo com a sua vontade, mas não aceite o erro, tá? Não aceite o erro. Nós precisamos realmente manter os princípios, mesmo que isso signifique perder muita coisa, tá? Lute pelo evangelho, lute pelo que é certo, certo? É um conselho que eu tenho dado até irmãos também que vêm de igrejas pentecostais, que às vezes ficam afoitos demais para sair logo da igreja e vir para a igreja reformada. Eu puxo o freio, trava e primeiro entenda o que é, para depois tomar uma decisão como essa, porque é muito séria, tá? É muito séria e muitas vezes não tem volta não, então é melhor você pensar bem, tá? Tenha paciência, tá bom? Mas estarei em oração, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, viu?